Este episódio foi criado usando inteligência artificial. Continue ouvindo a segunda parte com o Dr. Ken Alford, Doutrina e Convênios, sessões 41 a 44. Se você observar o versículo 30, verá que é a primeira vez que o Senhor permite que os santos entendam o que é a lei da consagração. Ele diz: lembrarás dos pobres e consagrarás de tuas propriedades. Acho que é importante reconhecer o que significa a palavra consagrada em inglês. Nós a usamos muito na igreja, mas nem sempre damos um passo atrás e a definimos. Consagrar algo significa dedicá-lo a um propósito sagrado específico. Portanto, se estamos consagrando nosso tempo, estamos doando nosso tempo para um propósito sagrado. Servir no templo, ou fazer nosso chamado na igreja, ou o que quer que seja. O presidente Monson disse que o armazém, que é onde colocamos as coisas consagradas, ele disse que o armazém também inclui nosso tempo, nossos talentos, nossos recursos e basicamente tudo o que temos. E aqui o Senhor, começando no versículo 30, estabelece esses princípios sobre o que é a lei da consagração e como a lei da consagração funcionará. Haverá muito mais explicações em Doutrina e Convênios para ajudar o pobre bispo Partridge, que está tentando praticar essa lei no Missouri como um chapeleiro. Vimos o Senhor fazer isso da mesma forma quando disse: vou lhe dar poder. Ele simplesmente lança uma nova palavra e depois vamos nos basear nela. Esta é, creio eu, a primeira menção dessa palavra. Isso se torna um grande problema. Sim, e mesmo para nós, hoje, ouvimos essa mesma ideia de consagração mais tarde. Então, Kent, obrigado por apontar isso. Eu nunca tinha visto, John, nós conversamos sobre isso, onde o Senhor diz: ei, e quanto a Sião? E depois deixa isso de lado por um tempo. E quanto ao propósito de Sião? Adoro o fato de ele ser um professor. Ele não os inunda com essas informações. Vamos aprender a palavra primeiro, certo? Ele não dá a eles todos os detalhes sobre como praticar a lei. Essa é a seção 51. Ele não fala sobre atos de consagração e atos de mordomia e de fazer com que as pessoas coloquem dinheiro no armazém. Ele menciona o armazém no versículo 34. Ele diz: teremos um armazém. E tenho certeza de que, naquele momento, eles provavelmente nem estavam pensando em qual seria a mecânica de tudo isso. Mas o interessante é que o primeiro armazém da igreja é um dos cômodos da loja Whitney. Quando você olha para a loja Whitney, é o cômodo à direita, que se tornou o primeiro depósito da igreja. É muito modesto, mas tudo tem que começar em algum lugar, e hoje o sistema de armazéns é mundial e realmente maravilhoso. Mas acho que o versículo 32 é uma espécie de encapsulamento dessa lei de consagração, que fala sobre a apresentação ao bispo. E era isso que os santos faziam ao cuidar da parte financeira. Basicamente, a lei da consagração é a maneira do Senhor de lidar com as coisas. Cristo nos disse no Novo Testamento que os pobres estão sempre conosco. E esse é o caso. O único momento em que isso não acontece é quando as pessoas vivem plenamente a lei da consagração, como nos diz o livro de Moisés. Não havia pobres entre eles. Bem, como eles se livraram dos pobres? Eles se livraram dos pobres porque estavam vivendo plenamente a lei da consagração. E isso elimina os pobres. Se não for assim, qualquer sistema criado pelo homem, não importa se é capitalismo, socialismo, comunismo ou qualquer outro, nunca funcionará perfeitamente. E sempre haverá pessoas pobres. Mas Deus descobriu, como tudo o mais, como consertar as coisas. Essa lei da consagração, apresentada aqui nos estágios iniciais da seção 42, é o plano de Deus para cuidar de todos. Então, no versículo 32, ele fala sobre consagração, consagrando seus bens materiais à igreja. Ele então fala que você terá uma mordomia, que eles foram devolvidos. Tenho certeza de que falaremos mais sobre isso quando chegarmos à seção 51. Mas depois ele fala sobre as pessoas serem responsáveis. Portanto, os princípios da lei da consagração são: você tem o arbítrio para fazer isso. Então, recebe uma mordomia pela qual é responsável e deve prestar contas por ela. Se todos nós nos tornássemos mordomos responsáveis que se consagraram ao Senhor,
Imagine o que poderíamos fazer. Às vezes, ouço professores bem-intencionados em vários ambientes da igreja dizerem: bem, os santos tentaram viver a lei da consagração na década de 1830 no Missouri e não conseguiram. Por isso, o Senhor nos deu o dízimo como prêmio de consolação. Acho que o presidente Hinckley também ouviu esse comentário. Ele disse várias vezes que a lei da consagração não foi abolida e continua ativa entre os santos. Se você acessar a seção Templo no site da igreja, verá os convênios que são feitos no templo. E o site da igreja diz claramente que as pessoas que passam pelo templo prometem obedecer à lei da consagração, que consagrarão e dedicarão suas vidas e o que o Senhor lhes deu para edificar o reino de Deus. Puxa, acho que, com pessoas com essa atitude, podemos fazer qualquer coisa. Eu trouxe essa página da web comigo. Ken, vou lê-la exatamente aqui. Lei da consagração. Está listada como o 5º convênio que você faz no templo durante as ordenanças de investidura, o que significa dedicar nosso tempo, talentos e tudo com que o Senhor nos abençoou para edificação da Igreja de Jesus Cristo na Terra. Não creio que isso tenha sido retirado. O que foi retirado é que os santos faziam uma parte financeira adicional em que trabalhavam com o bispo para receber sua mordomia de volta. Hoje temos mordomias particulares e fazemos doações para a igreja. Vejo a lei do dízimo e nossas ofertas como parte da lei da consagração. Estamos consagrando isso para o bem da edificação do reino. É feito de forma um pouco diferente do que era no Missouri, ou em Orville, ou em vários lugares onde tentamos viver a lei, mas ainda está em vigor. Gostaria de contar uma história sobre o dízimo, já que mencionei o dízimo. Estávamos em fevereiro de 1986. Tínhamos acabado de receber ordens. Eu estava indo para a pós-graduação em Ciência da Computação na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, antes de voltar para West Point em 1986. Na época, eu era major. Estávamos morando na área de Washington, D.C., que era muito cara. Estávamos indo à falência, e não estávamos indo à falência lentamente. Tínhamos economias quando chegamos. Estávamos saindo de lá sem nenhuma poupança. Washington, D.C. havia acabado de consumir nosso bem-estar financeiro. Estávamos nos preparando para nos mudar. Estávamos nos preparando para colocar nossa casa à venda. Era uma noite fria de fevereiro e, por volta das 2 horas da manhã, ouvi alguém atirando com um rifle 22. E os 22 têm um som muito engraçado, um tipo de som agudo. Reconheci que era um projétil de 22. Morávamos em um terreno de esquina. Acordei, levantei-me da cama, olhei pela janela e a rua estava silenciosa. Ninguém estava lá fora com rifles atirando projéteis de calibre 22. Mas eu podia ouvir os projéteis de 22 sendo disparados. Fiz o que todo marido respeitável faz às 2 da manhã, quando ouve tiros de 22. Acordei minha esposa e disse: "Querida, alguém está disparando um rifle 22 na rua." Então ela disse: "Deixe-me ouvir." Então, ela ouviu com atenção e, é claro, não ouviu nenhum som. O dente nunca dói no consultório do dentista. Então ela disse: "Sabe, você pode estar sonhando. Então, que tal se você voltasse a dormir?" Então eu pensei: ok, isso parece bobagem. Vou voltar a dormir. 45 minutos depois, ouvi isso na minha porta. Bang, 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 bang. E pensei: o quê? E 2 segundos depois, bang, 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 alguém estava batendo na minha porta da frente. Então, vesti um roupão, desci, abri a porta e meu vizinho do outro lado da rua, eu estava morando em Indianápolis na época, e meu vizinho do outro lado da rua gritou para mim: "Você está bem? A família está bem?" E meu primeiro pensamento, devo confessar, foi: bem, sim, eu estava bem até que esse vizinho maníaco bateu na minha porta às 3 horas e me acordou. E então ele disse: "Você não está entendendo." E ele me agarrou pela frente do meu roupão e me puxou para a neve, me virou e acima da minha casa havia uma parede de fogo de cerca de 3 a 4 metros. Eu estava bem acordado agora. E ele disse: "Vou chamar o corpo de bombeiros. Vá salvar sua família." Bem, voltei correndo para dentro de casa, subi as escadas e entrei novamente em nosso quarto.
Acordei minha esposa e disse: acho que nossa casa pode estar pegando fogo. Bem, essa pobre mulher, eu tinha acabado de acordá-la 45 minutos antes, dizendo que alguém estava disparando um tiro de 22. E agora, estou dizendo a ela que nossa casa pode estar pegando fogo. Ela olha em volta e o quarto está perfeitamente silencioso. Ela diz: ah, eu fui até a outra janela só para ver e abri. Tínhamos uma grande janela daquele lado. Abri a janela. Me deparei com o inferno de Dante. A casa do meu vizinho estava pegando fogo. O que eu estava vendo era que ele havia construído uma extensão de 2 andares em sua casa, que ficava bem no nosso quintal. Como tínhamos um terreno de esquina, não tínhamos muito quintal. Nosso quintal tinha cerca de 2,5 metros. E ele construiu a casa dele. Ele não a construiu de acordo com o código. Ele a construiu muito perto. E a casa dele que estava pegando fogo ficava provavelmente a uns 12 ou 15 metros de nós. A extensão estava realmente queimando a casa inteira. Queimada é o ponto principal. De fato, estava tão quente, derreteu a porta do forno. É preciso estar muito quente para derreter o vidro de um forno, mas ele a derreteu em uma bola. Mais tarde, ele a transformou em um vaso de plantas, a propósito, mas isso é uma parte. A família saiu. Ficamos olhando a casa pegar fogo. Mais tarde naquele dia, por volta das 5 horas, quando estávamos sentados para jantar, bateram na porta. Dessa vez, uma batida educada. Era um agente de seguros da companhia de seguros do vizinho. Ele disse: guardei a casa mais difícil para o final. Você é a mais próxima do incêndio. Ele disse: já falei com os outros vizinhos. Ele disse: os vizinhos a oeste tiveram janelas rachadas. Danos causados pela fumaça, milhares e milhares de dólares. Os tapetes estão arruinados. Ele disse que os vizinhos mais distantes deles tiveram vidros quebrados. O mesmo tipo de coisa. Ele disse que 4 casas na rua abaixo tiveram danos significativos de 5 dígitos causados pelo incêndio. E ele disse: deixei vocês para o final porque são os mais próximos. E eu disse: bem, na verdade, fiz um inventário da minha casa e uma vistoria da minha casa. Eu disse que não tenho nada a reclamar. E ele disse: não, 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 não. Ele disse: está tudo bem. O seguro cobrirá isso. Você não precisa ser o herói aqui. Eu disse: não, não tenho nada a reclamar. E então o levei para os fundos. Havia uma cerca de madeira entre minha casa e a do vizinho que havia sido incendiada. A tinta havia descascado da cerca. Eu tinha um revestimento de plástico em minha casa. Não havia bolhas. Não estava queimado. Nenhuma das minhas janelas estava rachada e não havia danos causados pela fumaça na minha casa. E o agente de seguros ficou simplesmente surpreso. Ele disse: isso é impossível. Ele disse: você é a pessoa mais próxima do incêndio. Você deveria ter danos significativos. Naquela noite, ao nos ajoelharmos para a oração do casal, pouco antes de começarmos a orar, fui atingido por uma forte impressão. E eu disse à minha querida, antes de orarmos, eu tenho que lhe dizer. Eu disse que tive a mais forte impressão do Espírito Santo. E ela disse: ah, eu também tive. E eu disse: bem, você vai primeiro. E ela disse: o Senhor acabou de me dizer que fomos abençoados hoje porque pagamos o dízimo. Porque vou lhe dizer, se nossa casa tivesse sido danificada, não teríamos conseguido vendê-la. Se não tivéssemos conseguido vendê-la, teríamos ido à falência. O Senhor cuidou de nós. Vou dizer a todos, para a casa Alford, que quando eu receber $1, o primeiro centavo vai para o dízimo. Não sei se isso acontecerá em todos os casos, mas sei que naquele dia, em fevereiro de 1986, quando os Alfords realmente precisavam de um milagre, Deus nos deu um milagre. Vou apenas lhe dizer que o dízimo é uma coisa real. Eu adoro isso. Consagração. Talvez eu mencione isso ao Senhor quando chegar ao outro lado, porque tivemos um incêndio, estávamos pagando o dízimo. De fato, eu era o bispo. Não, é melhor eu ter muito cuidado, porque fomos extremamente abençoados. Um bom samaritano. Ainda não sabemos quem foi o morador de alguns prédios de apartamentos que ficam nos fundos da nossa casa que ligou para o corpo de bombeiros. Não sabemos nem mesmo a quem agradecer. Acho que eles chegaram lá em 6 minutos e apagaram o fogo em 4. Mais ou menos isso. Foi incrível.
Que bênção foi essa? Ganhamos um carpete novo. Meu sogro disse que isso vai ser um verdadeiro desafio para a cozinha e o banheiro de 3 dias. E eu pensei, muito cedo, muito cedo, muito cedo. Sabe no que isso me fez pensar, Hank? Quando você lê a lei da consagração, ela é realmente uma coisa completa, não é? Não é, você sabe. Dar o que você pode. É tudo. Sob convênio. Sim, falamos, ó vós que embarcais no serviço de Deus, lá na seção 4, sobre a ideia de que é impossível embarcar, é impossível entrar em um avião, porque se o avião partir, isso pode causar grande desconforto físico. Se você acabou de entrar no avião, no carro ou no trem, você está dentro, é um tipo de coisa em que os 2 pés estão dentro. Consagração. Sim, gostei que você disse que o Senhor não quer um pedaço. Ele quer, traga-me tudo. C.S. Lewis diria isso, certo? Eu quero todos vocês. E eu quero reformar você. Sim, é isso mesmo. Foi isso que ele disse. Vou demolir o lugar todo. Sim, para você, ele vai queimar todo o lugar, John. Sim, Ken, deixe-me perguntar-lhe algo que você vê nos próximos versículos. O Senhor fala sobre aqueles que morrem e chora pela perda dos que morrem, como aqueles que morrem em mim não sentirão o gosto da morte, ela lhes será 12. Você está em posição de ajudar nossos ouvintes que estão sofrendo com a dor. Não é algo que tenhamos abordado com a frequência que talvez devêssemos. O que podemos dizer àqueles que sofreram uma perda como a que você sofreu? E para aqueles que não sabem, essa não é a primeira perda séria e grave de Ken em sua família. Ele perdeu um genro muito jovem, assim como sua esposa. Então, Ken, se alguém estiver ouvindo o podcast hoje e estiver dizendo, não sei se vou conseguir superar essa dor, como vou fazer isso? Os sofrimentos são reais. Isso é uma coisa que aprendi. Como você mencionou, o marido da minha filha mais velha morreu de leucemia, uma forma muito rara de leucemia durante a pandemia. Depois, minha namorada morreu em julho de 2022. E meu pai faleceu em outubro de 2023. Então, eu estava meio que preparado para 2024, esperando para ver quem iria morrer. Ninguém faleceu. Então quebramos a corrente. Essa dor é real, e o luto é real. Aprendi como quando estava lendo o diário de Cheryl Lee. Quando a dor abre a torneira, você não a está segurando. Você perderá. Eu realmente aprecio o versículo 45 da seção 42. Ele diz, viverão juntos em amor, de tal modo que chorarão a perda dos que morrem. Não há problema em chorar. Quando Cheryl Lee faleceu, devo observar que ela teve câncer neuroendócrino por 12 anos e meio. Quando ela foi diagnosticada em 2009, a expectativa de vida era de 5 anos. Ela estava disposta a ser muito agressiva em seu tratamento médico. E o Senhor nos deu mais 7 anos e meio além do que eles disseram que ela deveria ter. Eu realmente não deveria me queixar. A dor e o luto são muito reais. O presidente Holland perdeu sua querida Pat. Na conferência de abril de 2024, ele fez um tributo a ela que considero muito bonito. Ela se aplica exatamente à minha querida. Mas achei pessoalmente reconfortante ouvir o presidente do Quórum dos 12 dizer essas coisas no púlpito. Ele começou dizendo, aprendi algumas lições que, com a ajuda do Senhor, desejo compartilhar com vocês hoje. Isso fará com que este seja um discurso muito pessoal. E gostaria de observar que há lições que aprendi sobre a vida que não poderia ter aprendido se Cheryl Lee ainda estivesse aqui. Foram lições muito dolorosas, mas uma delas é que agora aprecio totalmente tudo o que ela fez por mim. Acho que é um pouco difícil fazer isso quando eles ainda estão aqui. Eu a apreciava e a amava até a morte. Eu a aprecio muito mais agora que ela se foi. O presidente Holland disse isso. Ele disse, a mais pessoal e dolorosa de todas essas experiências foi o falecimento de minha amada esposa, Pat. Ela foi a melhor mulher que já conheci. Uma esposa e mãe perfeita, sem falar em sua pureza, seu dom de expressão e sua espiritualidade. Ela era uma filha completa de Deus, uma mulher exemplar de Cristo. Eu era o mais afortunado dos homens. No caso dele, ele disse 60 anos.
E no meu caso, eu diria 43 anos de minha vida com ela. Se eu me mostrar digno, nosso selamento significa que poderei passar a eternidade com ela. E o presidente Nelson, logo depois de se tornar apóstolo, disse em 1992, isto é, antes de sua amada falecer, Dante Zell. Mas ele disse o seguinte: estamos de luto por aqueles que amamos e perdemos. O luto é uma das mais profundas expressões de puro amor, e eu gostaria de dizer amém a isso. Aprendi que esse é o caso. Em seguida, ele disse que é uma resposta natural em total concordância com o mandamento divino. E então ele citou a seção 42, versículo 45. E então o presidente Nelson disse o seguinte: eu adoro o jeito que ele tem de encapsular a verdade, tão bem. Ele disse: não podemos apreciar plenamente as reuniões alegres mais tarde sem separações dolorosas. Agora, a única maneira de tirar a tristeza da morte é tirar o amor da vida. E eu diria amém. O luto é algo real para aqueles que estão de luto. Acho que a coisa mais reconfortante é que Deus sabe. Vou compartilhar apenas uma coisa pessoal, se puder. Quando Cheryl Lee faleceu, foi no dia anterior ao seu funeral. Acordei e fiquei muito abalado com a perda. E me senti à deriva e sem esperança. E eu conheço o Evangelho. Tenho um testemunho dele. Sei que nos veríamos novamente, mas senti muita falta dela. Lembro-me de orar, deitado na cama, dizendo: Pai Celestial, não tenho certeza se posso fazer isso. E o amém não passou por meus lábios antes que eu sentisse como se tivesse recebido um grande abraço do Espírito Santo. Foi a sensação mais profunda de conforto que já senti em minha vida. E o Espírito Santo disse: isso vai ser difícil, mas vai ficar tudo bem e vocês ficarão juntos novamente. E voltei a dormir imediatamente. E quando acordei, era hora de seguir em frente. Por isso, digo a vocês que Deus sabe. Ele entende o luto. Graças aos céus pelo Evangelho de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Então, você estabeleceu um recorde. Você me fez chorar 2 vezes nesse episódio. Tenho uma amiga maravilhosa, Audrey Sorensen, casada com Jake Sorensen, que faz parte da família que apoia nosso programa. Ela me enviou um discurso recentemente. Chama-se Se Você Suportar Bem, de 1984, Marvin Ashton. Às vezes, retroceder e ouvir discursos é quase tão divertido quanto receber um novo, porque é novo para você. Esse era novo para mim, e eu o li. Ele compartilha exemplos maravilhosos de pessoas que perseveram, e ele diz que é diferente de suportar. Ken, você não está apenas suportando isso. Eu o vi nos últimos quase 3 anos. Eu o vi florescer e prosperar. Você sabe, você apertou minha mão no corredor com um grande sorriso. E isso não é suportar. Isso é suportar. Bem, quero ler um parágrafo dessa palestra. É mais para o final. Quando a dor de cabeça, a tragédia, a decepção, a lesão, a fama ou a prosperidade excessiva fizerem parte de nossa vida, nossos desafios e responsabilidades serão suportá-los. Bem, Deus nos ajudará em nossa busca para conquistar, triunfar e continuar se humildemente nos dedicarmos novamente à declaração significativa. Suportamos muitas coisas e esperamos poder suportar todas as coisas. Ele fala sobre o Salvador e uma de suas marcas de grandeza é sua perseverança. Durante sua permanência na Terra, ele suportou bem a agonia e a rejeição em suas formas mais profundas. Presto meu testemunho de que Deus nos ajudará a perseverar se nos esforçarmos para viver seus ensinamentos, se buscar sua orientação e guardar seus mandamentos. Falando do Elder Holland, ele disse certa vez que a declaração de alma nas águas de Mormon é a lista mais completa das Escrituras sobre o que os recém-batizados se comprometem a fazer e ser. E todos vocês conhecem essa lista, mas uma delas é chorar com os que choram. E todos vocês conhecem essa lista, mas uma delas é chorar com os que choram. Sempre penso em Jesus antes de ressuscitar Lázaro, naquela famosa escritura mais curta, Jesus chorou. Bem, ele sabia que estava prestes a ressuscitar Lázaro. O luto é uma coisa que expande a alma. Eu realmente não quero que minha alma se expanda dessa forma. Adorei o que você disse, Ken.
Não me lembro do Hank, foi alguém que perdeu um filho e implorou ao Senhor por alívio, e o Senhor disse: eu poderia tirar a dor, mas teria de tirar o amor também. Foi muito interessante pensar que estamos experimentando uma oposição em todas as coisas, mas o reencontro será tão maravilhoso quanto talvez esteja sendo doloroso agora. Gostei disso, John. Chorar com os que choram não significa alegrar os que choram ou dar um empurrãozinho nos que choraram, certo? Certo. Tenho certeza, Ken, de que foram ditas algumas coisas úteis e talvez algumas inúteis. Sim, Coisas ditas. certo? Sem dúvida. Não lidamos bem com o luto em nossa cultura. Não. E sempre me lembro de Jó. No início, seus amigos foram muito bons porque simplesmente se sentaram com ele e não tentaram explicar as ações de Deus, eles simplesmente o acompanharam. Mas aí tudo vai por água abaixo, bem quando eles... E depois vai por água abaixo quando eles, talvez Deus esteja fazendo isso. Ou talvez seja você. Agora, Ken, como você disse antes, há muitos versículos aqui, há algum outro que deveríamos... Essa sessão você poderia fazer vários episódios sobre a sessão 42. Apenas alguns princípios e coisas ao longo do caminho. O versículo 40 nos diz: não te ensoberbeças em teu coração. Essa é difícil, especialmente hoje. O orgulho está ressurgindo de maneiras novas e interessantes com a internet, os influenciadores o TikTok e outras coisas. No versículo 41, o Senhor nos diz: que todas as coisas sejam feitas com pureza diante de mim. Penso nessa frase que aparece até mesmo em Doutrina e Convênios, mas que também aparece na Bíblia, que diz: sede limpos, vós que portais os vasos do Senhor. Temos a oportunidade e a responsabilidade de nos mantermos, como diz a seção 59, limpos das coisas do mundo. Rapaz, se você lutar com os porcos, vai se sujar. Estamos no mundo, mas não precisamos nos tornar impuros. Também no versículo 42, essa é uma parte muito importante da lei da consagração. O Senhor simplesmente diz: não serás ocioso. E de fato, no Missouri, eles costumavam fazer entrevistas de prestação de contas. John Whitmer nos conta que eles expulsaram os vadios e os ociosos, aqueles que não queriam trabalhar em Sião. O Elder Hillam fez um discurso em novembro de 1997, mas esse comentário ficou gravado em mim. Ele disse que durante a Segunda Guerra Mundial, quando a gasolina era escassa e racionada, ele disse: lembro-me de placas dizendo: essa viagem é necessária hoje? Podemos nos perguntar, antes de ligarmos um videogame, a televisão ou o computador ou acessarmos os muitos programas disponíveis, se essa viagem é necessária? Talvez cada pessoa que esteja ouvindo também possa se perguntar: as informações que estou recebendo dessa ferramenta de aprendizado são edificantes e acrescentam verdade à minha vida? As horas que estou investindo são um uso eficaz do meu valioso tempo? Esse jogo de computador me ajuda a cumprir minhas responsabilidades e metas? Se a resposta não for um retumbante sim, ele disse, então devemos ter a coragem e a determinação de clicar no botão de desligar e direcionar nossa vida para tarefas mais importantes. Esse foi um ótimo conselho quando foi dado em 1997, e acho que é tão valioso quanto, ou até mais, hoje em dia. Temos mais coisas para clicar e agora temos coisas em nossos bolsos que nos permitem clicar. Acho que essa é uma ótima pergunta. Essa viagem é necessária? Não fique ocioso. Você só tem uma chance na vida. Isso não é um ensaio geral e você vai acertar na próxima vez. Isso é para ser registrado todos os dias. Ken, gostei disso. Diga-me, o que o exército lhe ensinou sobre ficar ocioso? Não é permitido. O exército tinha um comércio. Fazemos mais antes das 9 horas da manhã do que a maioria das pessoas faz o dia inteiro. Esse era um dos meus comerciais favoritos. Uma coisa que o exército me ensinou foi a ser grato e a respeitar aqueles que têm autoridade sobre você. Não temos generais e comandantes no evangelho, mas temos profetas e apóstolos e presidentes de estaca e bispos, ao contrário do exército, que usam um processo de seleção para colocar essas pessoas lá, o Senhor as coloca lá. Devemos a eles um respeito ainda maior.
E além disso, quando você faz isso, o que é tão mágico no Evangelho é que você faz tudo o que o Senhor pede, e então Ele o abençoa ainda mais. Como diz o rei Benjamim, você nunca conseguirá sair desse ciclo de dívidas. Esse é um ciclo de dívidas maravilhoso, mas você nunca conseguirá sair desse ciclo de dívidas. Assim que o fizer, tudo com que o Senhor o abençoou, Ele o abençoará ainda mais. E então, você estará cada vez mais endividado. Que ciclo divertido de se viver. Quem? Notei que está escrito: não serás ocioso. Você não vai comer o pão ou usar as roupas do trabalhador se não estiver trabalhando. Mais tarde, no versículo 54, ele diz: não tomarás a roupa do teu irmão, pague o que receber de seu irmão. Então, Ken, às vezes meus alunos me perguntam qual é a diferença entre a lei da consagração e, digamos, o comunismo. Acho que você é a pessoa perfeita para perguntar. Bem, não sei se sou um especialista nessas coisas, mas sou velho, então talvez isso conte. Há uma excelente declaração do bispo Victor L. Brown. Ele abordou esse assunto de frente, assim como David O. McKay, assim como muitos profetas e apóstolos. Mas o bispo Brown, isso foi nos anos 70, já foi abordado desde então, mas acho que essa é uma grande declaração. Ele disse que alguns pensaram erroneamente que a consagração se assemelhava ao comunismo ou ao socialismo. E ele simplesmente diz que isso é incorreto. Os resultados do socialismo e do comunismo são muito diferentes dos resultados de viver a lei da consagração. E a grande diferença que ensino aos meus alunos é que o socialismo e o comunismo se baseiam na compulsão. A lei da consagração é baseada no arbítrio. Ninguém é forçado a viver essa lei. Outra diferença fundamental é que no comunismo e no socialismo, o Estado é o proprietário. Na lei da consagração, você é um administrador. Mas enquanto você for o mordomo, você é o proprietário ou mordomo legalmente reconhecido da propriedade e das coisas que foram colocadas em suas mãos. O presidente J. Reuben Clark, membro da primeira presidência, disse que o conceito básico, disse ele, quando você resume a lei da consagração ao básico, ele disse que a ideia fundamental da lei da consagração é que tudo pertence ao Senhor. Pense nisso. Ele disse que quando você morresse, deixaria tudo. De qualquer forma, para começar, tudo era do Senhor. E você é um mordomo por algum tempo. Mas quando você morrer, quero dizer, se Jeff Bezos morresse hoje e eu morresse hoje, nós dois deixaríamos a mesma porcentagem do nosso mundo de bens. A resposta é 100%. A ideia básica, se você tiver isso em mente, é que Cristo é o dono de tudo o que as Escrituras nos dizem. Até mesmo a respiração que fazemos é por causa de Cristo. A luz que vemos e que nos permite cultivar o alimento que nos permite crescer vem de Cristo. O planeta em que vivemos se deve a Cristo. O segundo Nef nos conta tudo. Portanto, se você mantiver essa ideia fundamental, então algumas coisas me serão confiadas. Se estivermos vivendo plenamente até mesmo a parte financeira da lei da consagração, mas eu sou apenas o mordomo. Sou apenas o zelador temporário dessas coisas. Elas pertencem a Cristo. E meu trabalho é magnificá-lo, usá-lo corretamente para edificar o reino. Esse não é o propósito do comunismo. O propósito do comunismo é sustentar o Estado e suprimir o povo. À primeira vista, posso ver como às vezes as pessoas podem chegar a essa conclusão. São mundos diferentes, um funciona e o outro não. É sempre o Senhor que funciona. Isso me faz lembrar. Você se lembra de John? O Senhor diz a Martin Harris: não cobiçarás tua própria propriedade. Você pensa, espere, o quê? Não é dele. E acho que ele o está lembrando. Estou apenas pedindo uma fazenda que lhe dei. Isso é interessante. Não é um sacrifício quando você diz dessa forma. Quando você pensa nisso dessa forma. Obrigado por falar sobre o não serás ocioso. As notas de rodapé no versículo 42, há mais 3 vezes em Doutrina e Convênios, seção 60, seção 68 e seção 75. Agora há uma na Bíblia que eu adoro. Agora sabemos o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Trata-se de Ezequiel 16, versículo 49. Ouça essa lista. Eis que esta foi a iniquidade de tua irmã Sodoma.
E em seguida a lista diz: eis porque aconteceu o que aconteceu com Sodoma, orgulho, fartura de pão, o que soa como um alto padrão de vida, e uma abundância de ociosidade estava nela e em suas filhas. Ela também não fortaleceu a mão dos pobres e necessitados. Isso não bate com tudo o que acabamos de ver, não é um versículo interessante? Ezequiel 16, versículo 49, orgulho, fartura de pão e abundância de ociosidade. Sim, E ela não fortaleceu a mão dos pobres e necessitados. E eu penso, uau, isso está descrevendo um ciclo de orgulho. Mas sempre gostei desse versículo porque, sabe, temos uma abundância de ociosidade. Sim, eu ia dizer que tenho 4 filhos adolescentes. Vou colocar isso em um vinil na cozinha. Não serás ocioso, certo? Com relação a isso, volte ao versículo 30. Como o Senhor apresenta a lei da consagração, ele diz: eis que te lembrarás dos pobres. Sim, isso está sempre na mente do Senhor. E então ele diz: quando está terminando essa parte sobre a introdução da lei da consagração no versículo 38, ele diz: porque assim como o fazeis ao menor deles, você sabe como esse versículo vai terminar. Vocês fazem isso a mim. Ele começa com os pobres e termina com os pobres. Pode haver muitas maneiras diferentes de ser pobre, mas a lei da consagração tem a capacidade de resolver todos os desafios. E ele também está dando essa lei para a igreja aqui mesmo. Essa é a lei dada a essa nova igreja. E ele menciona o fato de cuidar dos pobres lá ainda hoje. E, honestamente, de acordo com nossos padrões, todos eles são ruins. sim, Exceto, talvez, Newell K. Whitney e Martin Harris. Martin vai dar tudo de si para o armazém. Veja o versículo 61. Esse é um ótimo versículo. E imagine estar naquele grupo de 12 anciãos com Joseph e receber isso do Senhor. O que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo perguntas. E então o Senhor simplesmente se dá ao trabalho de dizer: se pedirdes, recebereis. Revelação sobre revelação, conhecimento sobre conhecimento. Por quê? Para que conheçam os mistérios, vocês sabem, coisas que são mistérios para o mundo, mas coisas que o Espírito Santo pode revelar, e prefigurando as recentes admoestações do presidente Nelson, são as coisas pacíficas que trazem alegria, que trazem vida eterna. Ken, notei que em Doutrina e Convênios há muitos versículos que são: isso é bom, isso é bom, isso é bom. E então, de vez em quando, há uma vista em um versículo. E esse parece ser um momento em que você pensa: nossa, essa é a caneta do céu. Mas você não percebe que ao longo da vida, seus momentos de visão, como você os chama, as escrituras que realmente o acertam bem no meio dos olhos, mudam conforme você muda? Adoro ler as escrituras quando encontro um versículo que tenho certeza de que não estava lá na última vez que li aquela sessão. Esse é um versículo muito legal. Eu não poderia ter perdido esse versículo, mas é como se fosse novo. E sei que não foi o versículo que mudou. Sei que você sabe que não há nenhum anjo colocando versículos extras em Doutrina e Convênios, mas eu mudei. E devo lhe dizer que, desde que minha amada faleceu, vejo muitas coisas com olhos um pouco diferentes. Também lhe digo que agora ouço muitos dos hinos de forma diferente. Algumas das palavras dos hinos que eu apenas cantava antes, mas nas quais não pensava, agora são diferentes. Rapaz, isso me impressiona e me leva às lágrimas. A vida é uma jornada divertida, e é legal que haja esses ovos de Páscoa escondidos ao longo da trilha que podemos encontrar, e muitos deles estão nas Escrituras. E acho que Joseph está prefigurando o elder que Aaron no versículo 69, quando diz: levantai vossos corações e regozijai-vos. Isso não soa como se fôssemos a igreja da alegria? Sim, e esse é um dos versos de Amém. Sim. Sim. Isso encerra a resposta a esse conjunto de perguntas. As revelações do Senhor geralmente são muito positivas. Ele poderia ser bastante negativo, dizendo: vocês estão tendo dificuldades. Mas ele geralmente diz: tudo bem, estamos lutando, aqui estão algumas coisas, e a propósito, alegrem-se. Quais são algumas das últimas palavras de Cristo quando eles estão saindo da última ceia? Tenha bom ânimo. Estou com você.
Ele está prestes a ir e fazer a coisa mais difícil que já foi feita na história do universo, e suas palavras para os apóstolos são: tende bom ânimo, tende bom ânimo. E agora mesmo tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Essa é uma vitória tão esmagadora que mesmo agora podemos ter bom ânimo. Todos nós deveríamos ter bom ânimo. Isso vai ser terrível e mais difícil do que eu imagino. Devemos ter bom ânimo. Essas pessoas criaram raízes e saíram de onde quer que estivessem, agora estão em Ohio. Fico feliz que eles tenham conseguido um versículo 61 lá. Sim, Para dizer que valeu a pena a viagem. Você ouviu isso? valeu a pena o preço do ingresso? Valeu? E então eu o mandaria para o versículo 78. Isso resume bem o que é ser um membro da igreja. E, novamente, toda pessoa que pertence a esta igreja de Cristo deve observar todos os mandamentos e convênios da igreja. Isso simplifica as coisas, não é mesmo? Temos 2 outras sessões nesta lição. Gostaria de dar uma olhada nelas? Para analisar a 43 em toda a sua plenitude, é preciso voltar à seção 28, porque a seção 28 é quando Joseph é desafiado por Hiram Page. Como Joseph está ensinando que somos uma nova igreja, todos podem receber revelação. Hiram Page diz: que legal, não é? Joseph está usando uma pedra dividente com o livro de Mormon. Eu tenho uma pedra dividente, vou perguntar. Ele se conecta com uma fonte de revelação. Infelizmente, ele se conecta com o lado errado da equação. Eles foram registrados. A igreja passa por uma pequena crise em que muitos de seus membros, inclusive Oliver Cowdery, em um determinado momento, querem seguir as revelações de Hiram porque provavelmente são mais divertidas e fáceis de seguir. Eles são queimados e, portanto, não sabemos o que são. Como historiador, eu gostaria de tê-las guardado para poder examiná-las, mas elas foram queimadas e sua pedra dividente foi reduzida a pó. Mas o Senhor ensina a Joseph na seção 28 como lidar com isso. E ele ensina a igreja, é Joseph, não é mais ninguém. Hiram Page é consertado porque o Senhor diz a Joseph, depois que ele conserta Oliver para Oliver consertar Hiram Page, porque eles são cunhados, casaram-se com 2 das irmãs Whitmer. Oliver faz isso discretamente. E eu gostaria de observar na seção 42 um versículo que não mencionamos, o versículo 88 que diz: se você tiver uma ofensa com alguém, resolva-a em particular. Mais ou menos o mesmo conselho que o Senhor deu a Joseph para Oliver resolver o problema de Hiram. Bem, isso é um desafio em Nova York. Então, agora vamos avançar para a seção 43. Satanás é muito persistente e esperto em Nova York. Ele tentou fazer com que um homem recebesse falsas revelações, mas Joseph conseguiu acabar com isso. Então, em Kirtland, ele diz: vamos fazer com que uma mulher afirme ser uma profetisa. Portanto, vamos usar a mesma peça, mas vamos distorcer um pouco sobre o personagem principal. E recebemos um relatório de Painesville, do Painesville Telegraph, informando que há uma profetisa em Kirtland que está tentando basicamente assumir e liderar a igreja. Desta vez, porém, Joseph viu esse filme, foi até o Senhor e o Senhor disse: olha, você é a pessoa certa. E disse: eu lhe dou isso para que você não seja enganado. Você pode saber que eles, os pretendentes ao trono, não são de mim. Esse é o versículo 6. E então ele diz no versículo 7: eu lhes digo que aquele que for ordenado por mim entrará pela porta e será ordenado, como já lhes disse antes. Normalmente nas Escrituras, quando falamos sobre a porta, trata-se do batismo. Mas esse não é o caso aqui na seção 43. Aqui, a porta significa a maneira autorizada de nomear líderes na igreja. Ele está dizendo que temos uma maneira de fazer isso. E membros, vocês sabem que há um consenso comum de que terão a oportunidade de apoiar que não haverá surpresa. Vocês nunca aparecerão na igreja em uma semana. E haverá um golpe de estado em sua ala, o bispo será destituído e o irmão Smedlap se instalará como bispo. Isso nunca vai acontecer. Isso não é entrar pela porta. O Senhor diz que entramos pela porta, o nome da mulher era Hubble. Laura Hubble. Ela não está autorizada a fazer isso. Ela não entrou pelo portão. Ela entrou pela janela lateral. E não é assim que trabalhamos nesta igreja. Ela foi simplesmente dispensada. E então, ela deixa Kirtland. Joseph,
Ao ver esse desafio à sua autoridade pela segunda vez, mesmo sendo um pouco diferente, ele sabe exatamente como lidar com isso e simplesmente o dispensa. Acho que essa é uma mensagem importante de que Joseph é o cara. Como diz o versículo 4, José tem esse dom, e se isso lhe for tirado, se ele fizer besteira, e acho que não reconhecemos isso o suficiente, pois José é informado muitas vezes. Rapaz, isso não é uma garantia. Você precisa se manter íntegro e digno. E se você errar, no versículo 4, ele diz que você só terá poder para nomear seu sucessor. Mas você não errou. Portanto, agora vamos descartar isso de uma vez. E acho que a seção 43 tem essa mensagem muito boa de que é o profeta. Porque às vezes até hoje ouvimos várias versões disso. O profeta é muito velho, o profeta é isso, o profeta é aquilo, mas ele ainda é o profeta e foi colocado lá pelo Senhor e foi liberado pelo Senhor. Isso é excelente. Quantas vezes já exibimos esse mesmo filme? Quando Satanás tem um plano de jogo, ele executa todas as permutações que consegue encontrar. Ele é muito persistente. De fato, vemos algumas baixas espirituais ao longo do caminho. Sim, uma das formas mais recentes de ouvir isso é: eu sigo Jesus. Não sigo os profetas e os apóstolos. E há um devocional da BU realmente maravilhoso que aponta para isso, chamado Por que a Igreja? É do Elder Hamilton. Ele o apresentou na BYU há 1 ou 2 anos. Ele basicamente diz que isso é impossível porque foi Cristo quem colocou o profeta no lugar e eles estão cantando no mesmo livro de hinos. Sim, eu gosto disso. Se você rejeita o profeta do Senhor, você rejeita o Senhor. É um pacote. Adoro o fato de eles estarem aprendendo a ordem das coisas. Estão aprendendo a maneira como as chaves funcionam. Gosto desse versículo. Não tocamos nele. Não é qualquer um que sai para pregar, são os que são ordenados pela igreja e são conhecidos na igreja, e há uma ordem muito boa para isso. É assim que o Senhor faria. Há muitas pessoas aqui muito entusiasmadas, animadas, que apareceram e agora estão aprendendo que há uma estrutura e uma ordem, ou Hank, uma de suas palavras favoritas. Há limites. Há limites. E temos o benefício, Ken, de 195 anos de igreja. Sim, estamos fazendo isso há muito tempo. Ainda estamos no primeiro ano. Acho que nos esquecemos de que todos são novos nisso e todos estão trazendo sua experiência anterior na igreja. Ainda há muita coisa que os santos não sabem. Vai levar mais de 10 anos até que seja canonizado que o Pai tem um corpo de carne e ossos. Uma doutrina tão básica. Mas isso é mais do que uma década no futuro deles. O versículo 8 é maravilhoso. Ele diz: Eu vos dou um mandamento para que quando vos reunirdes... Rapaz, os santos dos últimos dias gostam de se reunir, não é mesmo? Ele nos diz o que fazer quando nos reunimos, mas que vocês se instruam e se edifiquem mutuamente, para que saibam como agir e dirigir minha igreja e como agir de acordo com os pontos de minha lei e mandamentos, que dei neste momento. Eles têm a lei. E agora ele diz: Muito bem, agora ensinem uns aos outros, edifiquem uns aos outros. Você sabe como é edificar, construir, edificar uns aos outros. Parte de se tornar um santo é elevar os outros no processo. Você se eleva, e ele diz no versículo 9: Você será instruído na minha lei da minha igreja e será santificado. Ser santificado é tornar-se semelhante a Cristo. Você se ligará a mim para agir em santidade diante de mim. Cristo é santo. Portanto, se formos santificados, se nos tornarmos santos, nos tornaremos como Cristo. Ele nos diz no versículo 11: Santifique-se. Portanto, 2 vezes após o versículo 9. Mas gosto muito do versículo 12. Esse era um dos versículos favoritos do presidente Faust, que estava na primeira presidência, com o presidente Hinckley. E o presidente Faust e o presidente Hinckley eram amigos há décadas. Eles se conheceram quando jovens. Toda vez que o presidente Faust falava sobre o presidente Hinckley, era possível ver o amor que o presidente Faust tinha por aquele homem. Ele faz um excelente discurso sobre o versículo 12. Na seção 43, ele diz: E se desejais as glórias do reino, designai meu servo Joseph Smith Jr. Aqui está a chave, e sustentai-o diante de mim pela oração da fé. Mas depois o presidente Faust continuou explicando: Irmãos e irmãs,
que devemos orar pelos líderes da igreja. E ele disse: agora sou membro da primeira presidência. E ele disse: sentimos suas orações. O Senhor nos permite sentir suas orações. E ele disse: por favor, saibam o quanto apreciamos o fato de vocês nos apoiarem por meio dessa oração de fé. Em seguida, prestou testemunho de que o presidente Hinckley era o profeta na época, e disse: e quero que saibam que eu o apoio por meio da oração da fé todos os dias. Ótimo testemunho, e apenas um lembrete de como é legal ter um profeta. Sim, eu realmente aprecio isso. Quando estivermos juntos, instruir e edificar. Espero que estejamos aprendendo a parte da instrução. Vou ensinar minha classe da escola dominical. Vou ensinar o quórum de élderes. Vou ensinar a sociedade de socorro e edificar. Então, o que vocês diriam quando eu sair da minha aula? Qual é a minha esperança? Como é a edificação? Todos saem da aula sentindo-se edificados, sentindo-se melhores. Como posso ensinar de modo a edificar e não edificar? Qual é o oposto? Desedificar? Não edifica? Desconstruir. Desconstruir. Sim, jogar as coisas no chão. Machuque as pessoas. Há uma coisa que vou fazer melhor na minha vida nessa área. Talvez isso seja edificante. Como agir de acordo com minhas revelações? Sim. Se os alunos e o professor saírem da sala de aula com um compromisso um pouco mais firme de guardar os mandamentos. O versículo 15, que fala sobre o ensino, diz que vocês não foram enviados para serem ensinados, mas para ensinar os filhos dos homens. Lembro-me de várias vezes, quando era missionário na Inglaterra, que chamávamos vários vigários ou pessoas da igreja da Inglaterra, e tudo o que eles queriam era conversar conosco, contar-nos coisas que queriam compartilhar. Tínhamos de informá-los, gentilmente, que, bem, nosso propósito aqui é X, e ficamos felizes em fazer isso e em conversar. Mas este é o objetivo principal e, muitas vezes, somos acompanhados até a porta nesse momento. Gosto do fato de você não ter sido enviado para ser ensinado, mas para ensinar. Portanto, tenha confiança em sua mensagem. Você se lembra de quando estávamos aprendendo sobre Hiram e ele procurou não declarar minha palavra, mas primeiro obtê-la. E mais tarde ele disse: tudo bem agora vá anunciá-la. Ensine aos filhos dos homens as coisas que coloquei em suas mãos pelo poder do meu espírito. Agora você sabe o que ensinar. E aqui está como você deve ser ensinado no versículo 16. Você deve ser ensinado por mim. Você deve ser ensinado do alto. Por mais uma vez nesta sessão, esta é pelo menos a terceira vez que o Senhor diz: santifiquem-se. Tornem-se semelhantes a Cristo. Tomem-no como seu exemplo e serão investidos de poder. E ele diz no versículo 19: cingi vossos lombos. E isso é apenas uma linguagem das Escrituras para começar a trabalhar. Sim, vamos lá. No versículo 20, preparem-se. Você será solicitado a fazer coisas. Se você estiver preparado, seção 38, você não tem nenhuma razão para temer. Estejam preparados. Às vezes as pessoas lutam com a ideia de que tudo o que está acontecendo é a vontade de Deus? Ou será que temos livre-arbítrio, ou apenas parece que temos livre-arbítrio? Quero dizer, há debates teológicos sobre isso, certo? Mas eu adoro o versículo 24, nações da terra. A minha vontade é que eu vos ajunte como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas. Mas vós não quisestes, sua vontade é nos reunir. Vocês não querem ser reunidos para mim? Esse é um texto que diz, sim, temos livre-arbítrio e ele quer nos reunir, mas alguns de nós estão se recusando a ser reunidos. Isso é um bom inglês? Para se reunir. Estamos nos recusando a nos reunir. Nunca foi reunido. Ou você poderia colocar dessa forma. Eu gosto disso. Da introdução que João acabou de ler, vejam agora o versículo 25. E ele diz: vejam, vocês não querem ser reunidos, mas aqui estão todas as diferentes maneiras que tentei chamar sua atenção. Todo professor sabe como tentar chamar a atenção de um aluno. E o Senhor diz: tudo bem, vou lhe dar uma pequena lista aqui. Eis como tentei chamar sua atenção, e eis como tentarei chamar sua atenção. Com que frequência? Ele já fez isso várias vezes.
Quantas vezes os chamei pela boca dos meus servos, pelo ministério dos anjos, pela minha própria voz? E então ele diz, para aqueles que aprendem devagar, pela voz de relâmpagos, pela voz de trovões, pela voz de tempestades, pela voz de terremotos e grandes tempestades de granizo, e pela voz de fomes e pestilências de toda a espécie, e pelo grande clamor da trombeta, e pela voz do juízo, e pela voz da misericórdia todo o dia, e pela voz da glória, e da honra, e das riquezas da vida eterna, e vos teria salvado com uma salvação eterna. Mas vocês não quiseram. Vocês, às vezes, aprendem muito devagar. Usei todos os truques do livro, todas as flechas da minha aljava. E vocês, palhaços, estão com os ouvidos cheios de algodão. Bem, por que você não me chamou? Eu o fiz pela voz de minha boca, por meus servos, pelos anjos, pelos trovões, pelos relâmpagos, e eu gosto disso. Tentei enviar mensagens de texto, tentei ligar para você, tentei o Facebook Messenger, tentei o Snapchat, tentei o Instagram, tentei todos os meios possíveis para chegar até você. Você poderia simplesmente marcar todas essas vozes, todas as maneiras pelas quais tentei chamar sua atenção. Sim, ele chama a atenção de algumas pessoas com terremotos e pestes ou pandemias. Vocês se lembram quando Mormon fica furioso em Uelamã, capítulo 12, falando sobre seres humanos, e diz: Sim, ele está no meio da abreviação e diz, só preciso de um segundo aqui. eu tenho que parar? Tenho que desabafar. Eu apenas lhe dou a palavra. Ele fala como é falso, como é instável o coração dos filhos dos homens. Ele diz que esses caras são tão brilhantes no exato momento em que Deus os prospera. É quando eles se esquecem dele. E então este é um versículo assustador. E assim vemos, esse é Relamã 12, versículo 3. A menos que o Senhor visite seu povo com aflições, morte, terror, fome e pestilência, eles não se lembrarão dele. Oh, que tolice! Nós brincamos com isso. Mas ainda assim, quantos de nós pensariam? Sim, porque não ouço, porque não me sento e presto atenção. No final do versículo 25, e vos salvaria com uma salvação eterna, mas vocês não quiseram. É como se você se recusasse a ser salvo. Parece tão fácil quando você está no estado de espírito certo. Sim, porque eu não iria querer tudo o que o Senhor está me prometendo aqui. Especialmente quando ele lhe prometeu tudo o que tem. Bem-vindo à mortalidade. Sim. Veja o versículo 34. Ele começa a sessão dizendo, ouçam o que vou lhes dizer, ouçam e obedeçam. E termina a sessão dizendo, ouçam estas palavras, por favor, ouçam e obedeçam. Porque ele diz que o mundo em geral não está ouvindo. Ele está falando com os santos dos últimos dias. Por favor, ouçam e obedeçam. Eis que eu sou Jesus Cristo, sei do que estou falando, o Salvador do mundo. Guardem essas coisas em seu coração e eu adoro essa frase. E deixem que as solenidades da eternidade repousem em suas mentes. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E o próximo versículo final é, sede sóbrios. Isso é coisa séria, pessoal. E guardem todos os meus mandamentos. Um último apelo. E então vemos o último amém que vimos na sessão 42 aqui. Sabe, às vezes as solenidades da eternidade não parecem tão empolgantes quanto o filme mais recente ou o próximo jogo de futebol, mas percebi que uma tem o poder duradouro de trazer alegria e a outra vem e vai bem rápido, especialmente se o seu time favorito perde por 30. A sessão 44 é dada também em fevereiro de 1831. Esse é um mês movimentado para revelações aqui. É basicamente uma convocação para uma conferência. A ideia da conferência semestral e das conferências anuais ainda não está bem definida. E Joseph, creio eu, precisa ser lembrado de que o povo deve se reunir para a conferência primeiro. Ele diz no versículo 1 que é conveniente, que é importante. Vocês precisam se reunir. Há poder na reunião quando 2, 3 ou toda a igreja está reunida. Há poder, mas no versículo 2 ele diz, e acontecerá. Se eles forem fiéis e exercerem fé em mim, derramarei meu espírito sobre eles no dia em que se reunirem.
Essa não é uma ótima maneira de descrever a Conferência Geral? Há uma citação do presidente David O. McKay. Essa é uma citação mais antiga. É de 1938. Ele disse, fazendo referência à doutrina e convênios, falando sobre a seção 44. Ele disse que isso revelará que há 4 propósitos principais para a realização de conferências como igreja. E então ele lista quais são esses 4 propósitos. E estamos em 1938. Veja quantos desses propósitos são verdadeiros hoje. Primeiro, para tratar dos assuntos atuais da igreja. Sem dúvida. Fazemos isso. Segundo, para ouvir os relatórios de estatísticas gerais da igreja, que geralmente são publicados em conjunto com a conferência de hoje. Portanto, eles não tomam o tempo da conferência. Eles não leem o número de bebês nascidos como costumavam fazer no púlpito ou em um relatório da igreja de 1925 que tenho na conferência. Na verdade, eles listaram o número de membros divorciados em 1924, que foi de 269. Eles não fazem mais isso, mas ainda ouvimos relatórios e estatísticas. Em terceiro lugar, aprovar os nomes que eu, o Senhor, indiquei. E nós, absolutamente, fazemos isso. E quarto, adorar o Senhor com sinceridade e reverência, e dar e receber incentivo, exortação e instrução. O presidente McKay acertou em cheio. A conferência faz todas essas coisas e eu sugeriria muitas outras. Achei divertido encontrar coisas de quase 90 anos atrás que mostram que a igreja ainda está fazendo essas coisas para os membros de hoje. Você não se sente sempre animado durante a conferência geral? Quero dizer, a conferência geral é como uma injeção de adrenalina. É bom. É 2 vezes por ano. É verdade. Os santos dos últimos dias têm alguns feriados extras em que ficamos entusiasmados com o que vai ser dito. Será que este discurso será um discurso do qual me lembrarei pelo resto de minha vida? Obrigado, Ken. Essas sessões são maravilhosas. A frase nós a vimos em várias sessões. Vimos na sessão 38, onde o Senhor diz: se você fizer as coisas que estou pedindo, eu o dotarei de poder. Há alguns anos, fiquei curioso e procurei exemplos de autoridades gerais, profetas e apóstolos sobre os vários significados dessa frase. Sei que ela tem muitos significados, e sei que ajudou os santos a serem os primeiros missionários e a fazerem esse tipo de coisa. Mas vários apóstolos e profetas disseram, e eles a relacionaram diretamente ao templo hoje. Eles disseram que, ao frequentarmos o templo, podemos ser investidos de poder. E muitas autoridades gerais disseram algumas das maneiras pelas quais somos investidos de poderes. Deixe-me compartilhar algumas dessas citações. Investidos de poder. É o poder da iluminação, do testemunho e da compreensão. Esse é o Elder Height. É o poder de frustrar as forças do mal. Esse é o presidente Benson. É o poder que nos permite usar nossos dons e capacidades com maior inteligência e eficácia. Esse é o Elder Height. É o poder de vencer os pecados do mundo e permanecer em lugares santos. Esse é o Elder Glenn Pace. São poderes maiores para que sejamos mais qualificados para ensinar. Esse é o presidente Joseph Fielding Smith. É o poder com o qual podemos fortalecer nossa família terrena. Esse é o Elder Theodore Burton. É uma revelação pessoal prometida que pode abençoar nossa vida com poder, conhecimento, luz, beleza e verdade no alto. Esse é o Elder Height. O presidente Hinckley disse isso desta forma. Ocasionalmente, precisamos deixar o barulho e o tumulto do mundo e entrar nas paredes de uma casa sagrada de Deus. E lá podemos sentir seu espírito em um ambiente de santidade e paz. Não é maravilhoso entrar no templo, tirar a mochila do mundo e deixá-la na porta? E durante esse tempo no templo, você não precisa se preocupar com as contas, cortar a grama e todas as outras coisas da mortalidade. E você pode se concentrar e ter uma visão um pouco mais elevada. Ken, isso foi simplesmente fantástico. Primeiro, você nos ensinou muito e depois nos contou sobre seus sentimentos pessoais, sobre o que passou nos últimos anos, e foi uma experiência especial.
E eu o conheço há muito tempo, há pelo menos 15 anos. Quando vim para BYU pela primeira vez, você foi muito gentil e eu sabia quem você era, porque temos uma conexão familiar em comum com minha cunhada, Lisa Savage. Ela é casada com Justin Savage, lá em North Salt Lake. Ela é sua prima. Então, quando vim para BYU, eu sabia quem você era por causa da Lisa. E você foi muito gentil e tem sido gentil todos os dias desde então. Conhecendo um pouco de sua carreira nas Forças Armadas e depois na história da igreja, e depois um doutorado em ciência da computação, então todos os tipos de experiências pessoais, incluindo tragédias. Se alguém estiver sentado aqui pensando, eu simplesmente não sei se isso é o que diz ser. Eu não sei se Joseph Smith é o que é. Eu não sei se ele é o que é. Não sei se Joseph Smith é um profeta ou se esta é a igreja do Senhor, que tem alguma experiência. Diga-nos o que você diria a alguém com esses pensamentos, essas perguntas. Sim, essa é sempre a pergunta de $1000. Eu adoraria poder levar meu testemunho e deixá-los pegá-lo emprestado por apenas 1 minuto e eles precisarem devolvê-lo, mas adoraria poder deixá-los ver como é a sensação. Posso compartilhar com absoluta confiança que sei que essas coisas são verdadeiras. Isso é uma coisa que perder meu amor também fez. O Senhor me abençoou com uma medida extra de testemunho. Sempre acreditei que as raízes são mais profundas. Agora, acho que também gostaria de lembrá-los de que não há como transplantar isso. Essa é uma jornada individual entre você e o Senhor. Ela depende do desejo. Moroni explica isso com precisão. Se você realmente quiser saber, você saberá. Eu compartilharia meu testemunho com eles. Eu os informaria. Fico feliz em orar com eles e por eles, mas, no final das contas, essa busca é deles. Eu também gostaria de compartilhar que adoro a declaração de alma de que tudo testifica de Deus, até mesmo os céus. Não sei como você olha para as coisas e não vê a mão de Deus nelas. A meu ver, a mão de Deus está em toda parte. Mesmo nesses tempos loucos e confusos, às vezes de cabeça para baixo, em que vivemos, Deus está no comando. Não há nada que Satanás faça que Deus possa dizer um dia: nossa, ele me enganou, eu não esperava por isso. Isso nunca vai acontecer. Esta é a dispensação em que os homens e mulheres de bem vencem pela primeira vez na história. Mais uma vez, gostaria de poder compartilhar, mas gostaria de incentivá-los a continuar tentando e apenas compartilhar meu testemunho. É isso. Este é o plano de felicidade. Esta é a Igreja da Alegria. Esta é a resposta para todos os problemas que o mundo tem. Para todos os problemas que qualquer pessoa tem, esta é, em letras maiúsculas, a resposta. Cristo é sempre a resposta. Sou muito grato pelo fato de o Pai Celestial ter me permitido ver isso. Você sabe, você olha para a idade de Joseph e são apenas as palavras que saem da boca jovem de Joseph, e então você considera que ele não foi à escola. Quero dizer, Isso é algo que um homem com décadas de experiência militar, um diploma de doutorado, um avô, pode dar uma olhada nisso e passar horas e horas e horas nisso. E isso veio de quem? De que idade? sim, acho que uma declaração de Brigham Young, e vou ter que parafrasear porque não tenho a citação comigo aqui, mas ele disse: sinto vontade de gritar aleluia o dia todo por ter conhecido Joseph, o profeta. E é assim que me sinto. Não estou ansioso para que isso aconteça logo, mas estou realmente animado para conhecer Joseph em algum momento, e simplesmente agradecê-lo por tudo o que ele fez e por tudo o que ele suportou. E Doutrina e Convênios é um livro divertido. Não se deve ter livros de escrituras favoritos, mas se pudesse, esse seria o meu. Eu adoro isso. É para nós, não há tradução envolvida, e todas as escrituras são maravilhosas. Mas nesta você pode alcançar e quase tocar essas pessoas. Elas não estão tão distantes de nós. Bem, Ken, obrigado. Obrigado por passar seu tempo conosco. Oh, obrigado. Agradeço por poder passar algum tempo com vocês dois. Foi muito divertido. Sentimos sua falta.
Faz alguns anos que não o recebemos e por isso foi um prazer tê-lo aqui e depois tê-lo aqui. John, eu sei que você adora o exército, então é sempre um prazer para você quando o Ken vem e vocês podem compartilhar histórias quando o botão de gravação está desligado. Sim, obrigado, Ken. Fico muito agradecido. Hank, fizemos isso há 4 anos. E, como acabamos de comentar aqui, estamos olhando para ele e vendo coisas diferentes, sendo instruídos e edificados exatamente como ele nos diz. Portanto, obrigado por fazer isso para nós hoje, Ken. Fomos instruídos e edificados exatamente como o Senhor pediu a Ken. Quero terminar com uma coisa. Anteriormente, estávamos falando sobre o segundo bispo, Newell K. Whitney. E você disse que ele transformou ideias em dinheiro e acabou doando todo aquele dinheiro. Acho que a área de cinzas de que falamos no início foi doada à igreja. Quando você disse isso, fiquei impressionado com o fato de ter conhecido um bispo Whitney, cujo nome era Steve Sorensen Steve. Ele tinha esse mesmo dom, Kane. Ele conseguia transformar ideias em dinheiro e majestade. Quero dizer, ele conseguia pegar uma ideia e executá-la e depois dar esse dinheiro. Em nossa pequena homenagem a ele, que fazemos todas as vezes, pensei em elogiá-lo, dizendo que Steve Sorensen, nosso fundador, é um homem à altura de Newell K. Whitney. Aposto que eles se dão bem. Queremos agradecer a nossa produtora executiva, Shannon Sorensen, que não fica nem um pouco atrás de seu marido Steve, e também aos nossos patrocinadores, David e Verla Sorensen. Esperamos que se junte a nós na próxima semana. Continuamos neste novo vilarejo de Kirtland, Ohio, no Follow Him. Obrigado por se juntar a nós no episódio de hoje. Você ou alguém que você conhece fala espanhol, português ou francês. Agora você pode assistir e ouvir nosso podcast nesses idiomas. Os links estão na descrição abaixo. As notas e a transcrição do programa de hoje estão em nosso site. followhim.co. Isso é followhim.co. É claro que nada disso poderia acontecer sem a nossa incrível equipe de produção. David Perry, Lisa Spice, Jamie Nilsson, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amélia Cabuica e Annabelle Sorensen.